O tema do nosso vídeo de hoje será a árvore que suporta a tempestade. Oiê, sejam bem-vindos, eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Senta, puxa uma cadeira e vem aqui pra gente refletir juntos. No paisagismo nós sabemos que quando a tempestade vem, não é a árvore mais bonita que vai suportar a tempestade e não vai cair, e sim aquela que tem as raízes mais saudáveis, mais profundas, aquela parte ali que a gente não consegue ver a olho nu, mas é o que vai ser revelado a hora que a tempestade vem, que o tornado vem, que os ventos fortes vêm e aquela árvore permanece estável, permanece ancorada. Dito isso, o nosso versículo do dia será Provérbios, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Esse versículo nos fala que se nós depositarmos a nossa confiança, ou seja, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos do Senhor, é a mesma coisa de nós estarmos protegidos. Se nós depositarmos o nosso presente e o nosso futuro nas mãos dele, nós estamos guardados em uma torre forte. Torre forte, no contexto da época, era o lugar que as pessoas iam para se proteger quando aquele país, aquele lugar, aquela cidade estava sendo atacada. Então era um lugar de segurança, era um lugar de proteção, era um lugar de abrigo contra o ataque. E na palavra diz que lá os justos estão seguros, nesse lugar, nessa torre forte. E nós sabemos quem é esse lugar, né? Que esse lugar tem nome. Esse versículo nos diz que a confiança nele gera segurança. Quem não quer segurança? Eu não sei vocês, mas é algo que a gente idealiza, que a gente quer, que a gente busca, né? A segurança é algo que eu acredito que todos nós queremos. Então, a resposta para a nossa segurança esse lugar, está nesse lugar, e no versículo nos diz que os justos encontram essa segurança no Senhor. Então, me veio a pergunta quando eu li esse versículo, que é o que eu vou compartilhar com vocês: como encontrar essa segurança? Como ser justo perante Deus para estar seguro nele? As Escrituras nos diz que um homem justo perante Deus é um homem que confia no caráter do Senhor. Inclusive, na mentalidade hebraica, nome não era só uma palavra, e sim o caráter, representava o caráter, não só como aquela pessoa se chama, mas o caráter, né? O que está por trás desse nome. E para confiarmos no caráter dele, nós precisamos buscar conhecê-lo. Eu não sei vocês, mas eu não confio em quem eu não conheço. Você deixaria seu filho, sua filha ou alguém que você ama nas mãos de uma pessoa que você não conhece? Imagina você colocar todo o seu presente, todo o seu futuro nas mãos de quem você não conhece. Então, para nós conhecermos o caráter do Senhor, nós precisamos essencialmente conhecê-lo. Eu acredito que isso parece ser meio óbvio, mas na prática a gente só conhece quem nós temos tempo, temos um banco de horas ali com essa pessoa para realmente ver se ela é coerente, ou o que ela diz é coerente com as atitudes, com quem ela é. Então, nós precisamos passar tempo com o Senhor para conhecer o caráter dele. Ou seja, nós conhecemos o caráter do Senhor passando tempo de qualidade com ele. Da mesma maneira, trazendo para um exemplo comum, nós conhecemos alguém, nós conhecemos mais um amigo que nós temos mais horas com ele, que nós temos passado por muita coisa junto dele, e aquele caráter ele vai se revelando e ele vai se fortalecendo de acordo com o tempo, de acordo com os anos dessa amizade. É bom a gente sempre se perguntar: quanto tempo eu estou dedicando para conhecer o caráter de Deus? Quanto tempo da minha agenda, a gente já falou sobre isso, eu tenho passado com ele? E o próximo, né, a próxima maneira de se considerar justo diante de Deus é amar a Deus, é obedecê-lo. Que a gente, ali como fala em
João, no capítulo 14, versículo 15, de que se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ou seja, nós somos considerados justos diante de Deus se nós o amamos, se nós o obedecemos, consequentemente. Essa obediência, ela virá do entendimento da palavra, ou seja, por isso que eu coloquei em primeiro lugar o conhecê-lo, porque a partir do momento que nós estamos passando tempo com ele, desenvolvendo as disciplinas espirituais, lendo a palavra de Deus, esse entendimento vai nos gerando o que nós precisamos obedecer na caminhada. E vai trazendo, o Espírito Santo, ele vai nos direcionando. Então, quando nós passamos por algum desafio no dia a dia, por menor que possa ser ou por maior que possa ser, nós vamos buscar na palavra de Deus as respostas e o Espírito Santo também vai nos direcionar. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento, né? Então, o Espírito Santo vai estar o tempo todo ali nos instruindo como nós vamos obedecê-lo também e, consequentemente, estaremos amando ao Senhor, exercendo no dia a dia essa obediência. Ou seja, a obediência é uma consequência de amá-lo, de confiar no caráter dele. Então, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, repito, conhecê-lo, porque conhecendo eu vou entender como eu obedeço e como eu amo o Senhor através da obediência. E em terceiro lugar, o arrependimento diário que a gente precisa ter e a dependência também diária em absolutamente tudo, entendendo que nós não somos autossuficientes, não, nós somos dependentes e essa dependência 24/7, o tempo todo entendendo que sem Deus nós não somos absolutamente nada, nós não fazemos absolutamente nada, vai moldando o nosso caráter. O reconhecimento dessa dependência diária, eu coloquei aqui o exemplo de Davi, que pecava, tinha erros, é claro, mas que tinha esse coração arrependido, esse coração humilde diante do Senhor. E por esse fato de ter esse reconhecimento, de reconhecer a dependência do Senhor, de buscar no Senhor todas as respostas, de ter esse coração humilde diante dele, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não apenas, pelos grandes feitos que ele fez, mas a gente vê muito ali lendo, estudando a história dele e o relacionamento dele com Deus, que existe essa dependência constante do Senhor, essa busca constante da presença do Senhor e esse entendimento dessa dependência diária, esse reconhecimento. Ou seja, ele sabia para onde correr e no versículo diz que os justos correm, ou seja, os justos não são perfeitos neles mesmos, mas eles têm a consciência da urgência, da necessidade da dependência do Senhor, que se nós sairmos desse lugar, se nós sairmos da presença do Senhor, nós não somos absolutamente nada, longe dele. Então, os justos, eles não são bons e fortes neles mesmos, mas eles reconhecem essa dependência, têm esse coração arrependido, esse coração manso e humilde diante do Senhor, para conseguir reconhecer a dependência. Ou seja, o justo, ele prioriza estar com o Senhor. Ele coloca em primeiro lugar o tempo, a qualidade de tempo, o que o Senhor pensa sobre aquela situação que você está passando. E um exemplo bem prático para o nosso dia a dia porque às vezes parece muito como eu faço e aplico isso no meu dia a dia, mas eu acredito que uma maneira bem prática mesmo para a gente aplicar é orar, colocar diante do Senhor todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios. Então eu mando esse e-mail ou não mando? Tudo. O Senhor, ele quer participar de tudo, ele quer estar em primeiro lugar em tudo. E não é algo assim, eu preciso colocar Deus em tudo. Não, é porque eu o amo, porque eu entendo que a vontade dele, ela é soberana sobre a minha vida. Eu não quero perder tempo com o que o Senhor não participa. Então eu quero colocar diante dele para eu já focar no que eu sei que vem do Senhor.
Então, colocar diante dele, orar antes de uma reunião, durante o dia todo, estar nesse espírito de oração sem cessar, colocando as coisas diante de Deus para entender se é uma porta que ele abriu ou se é uma porta que ele está fechando. Então, colocar em oração diante dele absolutamente tudo, eu acredito que é uma maneira bem prática de nós estarmos submetidos ao senhorio do Senhor na nossa vida e buscando, né, ser justos diante dele. E a reflexão de hoje que eu fiz dentro desse texto que eu quero compartilhar com você é: quando o desafio vem, eu corro para o controle ou eu corro para a torre forte? Quando o desafio vem, quando o medo vem, quando a insegurança vem, quando eu não sei o que fazer naquela situação, eu busco ter o controle ou eu busco correr para a torre forte, entrar na dependência do Senhor e permitir que Ele controle, que Ele esteja na frente de absolutamente tudo? Tudo isso começa com uma decisão. Eu escolho a torre forte, então o que eu preciso fazer? Dedicar tempo para conhecê-lo, para consequentemente conseguir amá-lo através da obediência, para eu depender do Senhor absolutamente tudo, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo a minha dependência, reconhecendo o quão fraco eu sou e nada eu sou longe do Senhor, deixando Ele trabalhar na minha vida apesar de mim. Então tudo começa com essa decisão. O que eu preciso fazer? Passar tempo, ler a Bíblia, desenvolver as disciplinas espirituais, passar tempo em comunidade, estudando, aprendendo, conversando sobre a palavra de Deus, ouvindo e aplicando no meu dia a dia, orando, jejuando. É assim que a gente começa decidindo e aplicando na nossa vida. E é importante sempre lembrarmos que nós não nos tornamos justos perante Deus apenas pelas coisas que nós fazemos, através das coisas que nós fazemos. Confiando, obedecendo e arrependendo, isso é uma consequência de nós buscarmos conhecer o Senhor, amando, enfim, é uma consequência, mas que Deus nos declara justos quando nós nos refugiamos nele, que é através da graça, da misericórdia, do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. É através disso que o Senhor nos justifica. Jesus nos justificou. Então é bom a gente sempre ter isso em mente, que não as nossas atitudes e as nossas ações vai ser uma consequência, mas quem nos declara justos diante do Pai é o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então nós corremos para o Senhor, nós corremos para a torre forte, porque nós já fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E quando nós corremos para o Senhor, o nosso caráter, ele vai sendo moldado. É muito lindo, é desafiador, é claro, mas é muito lindo de ver o nosso caráter sendo moldado, o nosso ego sendo esmigalhado, porque não tem outra palavra que vem à minha mente, a não ser um ego esmigalhado, moído pelo Senhor. E o nosso caráter, a nossa identidade, ela vai sendo revelada pelo Senhor na nossa vida, no dia a dia. O nosso caráter vai sendo moldado, o nosso ego esmigalhado e diariamente nós vamos sendo confrontados. Gente, o Evangelho é um lugar de confronto, tá? É um lugar de confronto. A raiz, ela vai sendo desenvolvida dessa árvore. Vamos voltar lá para o nosso princípio paisagístico. A raiz, ela vai sendo desenvolvida, essa raiz, ela vai sendo fortalecida, essa raiz, ela vai sendo cuidada ali debaixo da terra, que é só você e Deus, são só vocês dois, ninguém tá vendo, as pessoas vão ver a árvore crescendo, mas ali naquela intimidade, Deus vai tratando, vai moldando essas raízes, elas vão se desenvolvendo e essa árvore, ela vai sendo firmada e sustentada pelo Senhor. A vida cristã não é uma vida sem desafios, mas ela é uma vida que nós sabemos para onde correr. Nós precisamos ter em mente que nós temos a torre forte
e nós podemos correr para ela o tempo todo. O tempo todo. Que é no Senhor que nós encontramos as respostas, não em lugar nenhum outro, mas só nele. E a palavra de Deus, ela traz confronto sim, como eu falei para vocês, mas ela também traz conforto. O conforto de nós sabermos para onde correr e que nós temos toda a segurança nele. E essa árvore, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas as raízes dela, elas estão firmadas no Senhor. Nós estamos seguros nele. É um prazer ter você aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E não se esqueça, a natureza revela quem Deus é. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui semana que vem.